Deus abençoe a todos os irmãos. Eu estava observando a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que se intitula O Último Convite Divino. Essa lição, a sua introdução, a primeira pergunta e a segunda, são apresentadas pelo irmão Mário. Vocês vão ver. E essa lição mostra como o Espírito de Profecia e a Bíblia revela a igreja nos últimos dias. Irmãos, é impressionante como ela esmiuça, ela detalha completamente, sem sombras de dúvida, a posição e a mensagem dos anjos de Apocalipse 14 e Apocalipse 18 na igreja nos seus últimos dias. Então eu gostaria que os irmãos analisassem bem essas perguntas e as respostas do Espírito de Profecia. Ouçam bem. Estamos iniciando essa semana com a nossa última lição, a lição de número 13, a última lição do trimestre, o último convite divino. O verso áureo diz: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso daqui é uma profecia que está registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 1 e 2. Se trata do último convite que irá acontecer em breve. Que tempo é indicado em Apocalipse 18? Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, deve se repetir com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com a do terceiro anjo, e dar poder e força à sua mensagem. A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tornar essa um volume de um alto clamor. Então aqui testifica que essa profecia do outro anjo, ou também é chamado por alguns de quarto anjo, ela ainda não ocorreu. Esse anjo ainda não veio. Nós estamos sobre a mensagem do terceiro anjo. E essa ela vai se aumentando até se tornar um alto clamor, um volume de alto clamor. Mas a segunda parte diz: o que deve ocorrer antes que venham os juízos sobre Babilônia? Que evento deve ocorrer então? Está aqui também respondido na mesma página do livro inspirado O Grande Conflito. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobreviverem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados, e não incorram nas suas pragas. Esta é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória, e clamando fortemente, com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu. Então, antes que as pragas comecem a cair, que a ira de Deus seja derramada, ainda haverá um chamado para aqueles sinceros que estão sendo enganados. Observem, irmãos, que nessa época ela se refere a quando enche a medida da culpa e a destruição está a ponto de cair sobre ela.
Vejam bem, a destruição está a ponto de cair sobre ela. Então é uma época futura, né? Quando a ira de Deus está a ponto de cair sobre a igreja nos últimos dias. Vocês estão vendo, irmãos, como a mensagem do quarto anjo, ou aquele outro anjo, se une à mensagem do terceiro anjo e repete a mensagem do segundo anjo, sai dela, povo meu? Essa mensagem que vocês acabaram de ver aí, exatamente tipifica o quarto anjo como aquele que virá somente no alto clamor. Quando a mensagem do terceiro anjo estiver no seu máximo, né? Quando estiver no seu apogeu. Por isso que o quarto anjo ele tem que repetir a mensagem do segundo anjo. Sai dela, povo meu, para que aquelas pessoas que estejam ali naquelas igrejas saiam de lá. Os irmãos entenderam por que o quarto anjo virá no futuro e ele terá que repetir a mensagem que foi dada no segundo anjo, no passado? Irmãos, é muito importante que vocês compreendam muito bem isso. Observem, irmãos, que o quarto anjo não pode ter vindo em 1888. Esse medo que vocês sentem é o medo de descobrirem e de aceitarem que os seus pastores e os seus ministros mentiram para vocês. Isso aí, irmãos, é um temor que vem do âmago da pessoa, de não aceitar que a igreja no qual vocês estão, que muitos nasceram nessas igrejas, que têm irmãos, pais, amigos que são pastores, obreiros e que difundem essas mentiras, ou porque também são enganados, ou, na maioria dos casos, que sabem da verdade e enganam a vocês. O outro grande problema a enfrentar, irmãos, é muito mais profundo. É o próprio ego de vocês, para que vocês tenham a consciência de que vocês foram enganados todo esse tempo. Isso aí, irmão, é uma luta contra o orgulho próprio, em aceitar o quanto vocês foram usados e manipulados. É muito difícil, irmãos, aceitar isso. É uma luta terrível. É o nosso segundo maior inimigo depois de Satanás. É o nosso ego, é o nosso eu. Irmãos, eu peço a todos vocês que estudem a lição agora desse quarto trimestre. A próxima lição intitula-se assim: A Tríplice Mensagem Angélica e a Obra do Outro Anjo. Essa lição, irmãos, ela vai começar agora em outubro de 2019 e eu espero que vocês estudem conosco essa lição, para que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre os anjos de Apocalipse. Irmãos, por favor, orem, estudem e tirem essa venda que está nos olhos de vocês. Que os seus medos e o seu orgulho próprio teimam em deixar vocês completamente cegos. Por favor, irmãos, vençam tudo isso, sigam a Cristo e sejam iluminados pelo Espírito Santo, com a verdade, irmãos, somente com a verdade. Deus abençoe a todos. Eu realmente não podia dar essa mensagem a vocês. Um abraço fraternal a todos.